acompanhe comigo, Filipenses 2, vai ser projetado lá, Filipenses 2, versículos 9 a 11. Olha lá, ó. Vamos ler junto, pessoal? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pessoal, está na palavra. O nome de Jesus está acima de todo nome. Acima de Noé, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó. O nome que vier à sua cabeça de um personagem bíblico, Jesus é maior. Ele está acima de todas as coisas, é o nosso Senhor e Salvador. E eu quero dizer para vocês que de todos os eventos registrados na palavra de Deus, de todas as histórias as quais você já viveu, olha lá, ó, Jesus, nome sobre todo nome. Vocês conhecem aquele personagem ali, né? Nome sobre todo nome. Pessoal, de todos os eventos registrados na palavra de Deus, a chegada de Jesus na história, no cenário da humanidade, é a história que mais fascina as pessoas até hoje. Jesus impactou tanto com a chegada dele, enquanto ele caminhava lá pelo mar da Galileia, pelas praias, ele impactou tanto a vida das pessoas, que o evento da chegada de Jesus, do nascimento de Jesus, da vinda de Jesus, é o evento da palavra de Deus que mais marca a história da humanidade. Mais do que o dilúvio, mais do que Davi e Golias, mais do que qualquer outro evento que você possa ler na palavra de Deus. O evento de Jesus está acima de todo e qualquer evento, porque Ele é o Senhor. Ele está acima da história. Ele é o Senhor. E eu fico imaginando e fico empolgado para ver a maneira com que Jesus chega na história da humanidade. Ele chega através de um jovem casal, uma mulher chamada Maria, que Deus escolhe. Entre 12 e 15 anos de idade ela tinha, adolescente. E um rapaz chamado José, que eram noivos prometidos para casar, que tinha também entre seus 15 e 18 anos. E Deus escolhe aqueles dois jovens para que dessem à luz a Jesus, para que fosse a família de Jesus. Olha que coisa mais fantástica. E o fato, pessoal, é que a única evidência da humanidade de Jesus foi o seu nascimento. Porque ele nasceu como eu e você, do parto de uma mulher. A única evidência da humanidade dele foi essa. Porque ele foi gerado de forma milagrosa por obra do Espírito Santo de Deus. Mas ele nasceu como eu e você, do parto de uma mulher. Então, quando eu penso nessa história, eu fico imaginando, eu fico fascinado e vendo que Deus escolhe aquele casal, e aquele casal dá luz ao Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, por esse milagre do Senhor. Então aquele casal, com aquele menino pequenino, e eu fico visualizando, você pode visualizar comigo, Maria amamentando Jesus, dando de mamar para ele, trocando suas fraldas, preparando a papinha, dando banho, cuidando, zelando por aquele menino, que foi um marco da história. Aquele que o próprio Deus falou, coloca o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. E acontece como Deus falou, ele nasceu, como é que vai chamar? Jesus, porque ele vai ser o salvador da humanidade. E eu fico então imaginando aquele casal preparando papinha, cuidando, né, a dar os primeiros passos, ensinando a dizer as primeiras palavras, aquele menino amando aquela criança, amando de todo o coração. O fato, pessoal, que a história sempre comprovou que o nosso Deus é um Deus que faz escolhas. Sempre. Ele escolheu Noé. Ele escolheu Abraão e Sara.
Ele escolheu Moisés. Ele escolheu Josué. Ele escolheu o apóstolo Paulo no caminho para Damasco, quando então era Saulo. Porque o nosso Deus é um Deus de escolhas, a palavra dele própria afirma para mim e para você. Está lá em João 15,16. Vamos projetar lá João 15,16. Não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. Pessoal, como foi com essa turma toda, como foi com José e Maria, nós fomos escolhidos pelo Senhor. Ele nos escolheu para sermos o seu povo, para sermos a sua igreja. Nos escolheu para manifestarmos a glória dele. Nos escolheu para adorarmos o Senhor e para entendermos que Jesus está acima de todo e qualquer nome que possa vir à sua mente. Eu já falei para você, que vou repetir o que eu já falei, você pode aprender com todo e qualquer personagem da Bíblia. Mas você foi chamado para ser como Jesus, não para ser como Adão, nem como Noé, nem como Isaac, nem como Paulo. Você foi chamado para ser como Jesus, porque Ele escolheu você para ser o corpo dele. Ele escolheu você. Então, se foi com esses todos escolhidos, foi também comigo e com você. Nós somos escolhidos. E o fato, pessoal, que me vem à mente nesse momento, é que Jesus, então, cresceu em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. E aos 12 anos de idade, em uma festa de Páscoa em Jerusalém, Jesus dá a primeira pista sobre a sua missão. A primeira pista sobre a sua missão. Você lembra dessa história? Lucas 2, Jesus foi esquecido em Jerusalém pelos seus pais, José e Maria. Esquecido lá, naquela festa. Várias cidades da região, o pessoal ia todo para Jerusalém. Os judeus iam todos para lá para celebrar a Páscoa. A festa da Páscoa, a libertação do Egito, da escravidão do Egito. Era festa, festival, muita gente naquela cidade. Ela se tornava a capital da religião da época. E José e Maria esquecem o menino lá, e a Bíblia fala que levaram 3 dias para encontrá-lo. 3 dias para encontrá-lo. Eu não sei se você já teve um filho ou uma filha que se perdeu. Né? Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu comigo com a pastora, né? Eu já contei para vocês, né? A gente estava no encontro na Argentina, em Buenos Aires. Nosso filho, Hugo Guilherme, tinha 1 aninho e meio, 2 aninhos. Uns 2 aninhos e pouco, né? Ana Gabriela, menininha linda de colo, amamentando ainda. Pegamos o ônibus de Alegrete para Buenos Aires. Uns 4 aninhos, né? Isso, uns 4 anos de idade. Fomos para a Argentina, lá para Buenos Aires, no encontro com o Paul Yuksho, David Yuksho, né? Que ia ministrar lá no Luna Park, linda aquela ministração dele. E a gente saiu passear, então nós estávamos com 2 ônibus da igreja, que éramos pastores em Alegrete ali, lá na fronteira oeste, e fomos para passear, e daí fomos dar uma caminhada no centro, um calçadão lá perto da Casa Rosada, lindo, Ana Gabriela no colo, imagina amamentando, e Hugo Guilherme correndo ali, o nosso filho mais velho. De repente, vai ter Maria Eugênia, Hugo Guilherme está contigo? Não. Comigo também não. Naquele calçadão que terminava numa avenida. E começamos a procurá-lo, como José e Maria, no meio das pessoas, os nossos companheiros de viagem, o pessoal está aí, não está. Perdemos o menino. E já pensei, só falta levar 3 dias para achar, né? Aí é o desespero total, né? Mas o fato, pessoal, é que nós andamos por aquele calçadão, mandamos o pessoal ficar parado, a gente está com a bandeira do Brasil, o pessoal, fiquem aqui, não saiam daqui, por favor, fiquem aqui. Obedeça o pastor de vocês, fiquem aqui, não saiam daqui. Pegamos a Ana Gabriela, a gente deixou no colo de uma menina moça da igreja, cuidem da Ana Gabriela, e fomos naquele calçadão atrás do nosso filho. E fomos indo, entrando nas lojas, entrando e perguntando, e entrando. E chegando no final daquele calçadão, aquela avenida enorme, aquele movimento de carros, e a gente apavorado. Cadê ele, nosso filho? Cadê o nosso filho? Lá no final da rua havia uma loja de brinquedos. Entramos na loja de brinquedos, a rua terminava ali, né, procura. Entramos lá, estava o nosso filho sentado, na frente de uns caminhõezinhos, brincando no chão, feliz da vida, né?
E nós apavorados, e a gente deu uma carraspana nele. Como é que tu faz isso, filho? Não sai de perto de nós. A gente já estava chorando, né? Não sai de perto de nós, filho, por favor. Só faltou ele falar, pai, não sabe que me cumpri estar numa loja de brinquedos? Eu sou criança. Só faltou ele dizer isso para nós, eu sou criança. Sou criança, né? Mas o fato, pessoal, é que nesse episódio aconteceu isso com Jesus. 12 anos de idade, 3 dias procurando o menino em Jerusalém, depois da festa da Páscoa. Onde é que eles o encontram? No templo, discutindo com os mestres da lei, com os doutores da lei, sendo questionado e respondendo às perguntas feitas a ele. E quando eles o encontram, seus pais dão uma correção para ele. Filho, por que fizeste isso conosco? Nós estávamos preocupados de procurando. Lembra o que ele falou? Vocês não sabem que a mim cabe estar na casa do meu pai? É a primeira pista que ele dá do ministério dele. Eu preciso estar com Deus, na casa do meu pai. Estar com ele. A Bíblia fala que seus pais não entenderam muito o que ele falou. Mas Maria guardava tudo no coração. Então, pessoal, essa é a primeira pista. Porque Jesus, até os 30 anos de idade, ele fez o que não veio para fazer. Vocês entenderam isso? Durante 30 anos da sua vida, ele fez o que não veio fazer. Ele não veio ficar num templo discutindo com os mestres da lei. Ele não veio para ser carpinteiro. Ele veio para ser o Senhor e Salvador. Ele veio para ministrar às pessoas a glória de Deus, para levar adiante a glória de Deus, para amar as pessoas, converter as pessoas, perdoar as pessoas. É para isso que ele veio. O fato, então, é que Jesus estava consciente da sua missão, consciente do seu ministério. E ele sabia a hora em que deveria dar início à sua missão, que estava chegando. Em um momento ele falou assim, não é chegada a minha hora ainda. Não é chegada a minha hora ainda. Mas quando ele se encontra com aquela mulher samaritana naquele poço, lembra o que ele falou? Mas vem a hora e já chegou. Agora é a hora de Deus ser adorado em espírito e em verdade. Agora é a hora. E ali Jesus definitivamente começa o seu ministério. E aquela mulher samaritana, não sabemos o nome dela, foi a primeira evangelista da história, porque ela larga o cântaro naquele poço, vai correndo à cidade dizendo, eu encontrei Cristo. Eu encontrei o Messias. Ele sabe tudo sobre a minha vida, sabe tudo a meu respeito. Eu o encontrei. Ela foi a primeira evangelista que saiu correndo, anunciando, eu encontrei o profeta, eu encontrei Jesus, eu encontrei o Salvador, eu encontrei o Messias. Ele é o Cristo, o Filho de Deus, eu o encontrei. E Ele conhece a minha vida. Então me parece, pessoal, que a partir desse momento, o ministério de Jesus começa a tomar forma, né? Começa a tomar forma. Os seus ensinos se tornam conhecidos, seus milagres se espalham como fogo na palha, as multidões começam a segui-lo, todo tipo de gente começa a ouvir as suas parábolas, suas advertências, todo tipo de gente, pobres, ricos, doutores da lei, fariseus, hipócritas ou não, todo mundo, enfermos e sadios, imperadores, começam a falar de Jesus, a ouvir o nome de Jesus, a falar a um homem que chegou, que está mudando a humanidade, está mudando a vida das pessoas, que está se dizendo Filho de Deus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele chegou, Ele está aqui. Todo tipo de gente começou a ouvir falar de Jesus. E convém lembrar que todo mundo que começou a ouvir falar de Jesus eram todos pecadores, todos carentes da glória dele, todos carentes de Jesus, todos carentes do perdão, todos carentes de serem lavados pelo sangue de Jesus. Todos eles. Dos 30 anos aos 33 anos, Jesus viveu um intenso ministério. 3 anos, de forma intensa. Cheio de alegrias e tristezas. Jesus foi amado
e foi odiado. Foi bem tratado, foi maltratado. Foi acolhido, foi rejeitado. Nesses 3 anos. Muitos creram nele, outros tantos duvidaram dele. Não acreditavam no que ele falava. E o que me chama a atenção, vamos botar Tiago 2,19. Pessoal da mídia lá, né? Tiago 2,19. Os midianitas são os da mídia lá, né? Olha lá, pessoal. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Quem duvidava de Cristo, Jesus, Senhor e Salvador, eram as pessoas. Eram os humanos. Porque os demônios criam nele e sabiam, esse é o Filho de Deus. E quando Jesus encontra com o homem possesso, a primeira coisa que ele fala, que tenho eu contigo? Tu és o Cristo, o que eu tenho contigo? Eram as pessoas que duvidavam. E até hoje, as coisas não mudaram. As pessoas continuam duvidando do Senhor. Continuam duvidando de Jesus. Os demônios sabem quem Ele é. E tremem, estremecem. As pessoas não creem muito. Misericórdia, que a gente aprenda a crer no Senhor de todo o coração. Creia e será salvo tu e tua casa. Está na palavra isso. Creia, creia. Em alguns momentos, pessoal, lendo a história de Jesus, ele ficava empolgado com a fé das pessoas. Sabe, a fé das pessoas empolga. Empolga até a gente quando alguém chega, mas que pessoa de fé. A fé empolga. E Jesus ficava empolgado com a fé de muitas pessoas. A mulher hemorrágica. Olha a história daquela mulher. Doente há tanto tempo, hemorragia constante, anemia, perda de sangue. Olha o desespero daquela mulher sendo rejeitada pela sociedade por ser considerada imunda, impura. Não podendo sair à rua, perto das pessoas. Enclausurada. Mas eu preciso tocar Jesus. Porque se eu tocar na veste dele, na orla do vestido dele, eu serei curada. Só tocar. Não preciso mais do que isso, não preciso falar com ele. Ele não precisa me tocar. Se eu tocar nele, eu serei curada. Olha a fé daquela mulher. O que de fato acontece, ela vai no meio da multidão se arrastando pelo chão, com medo de ser reconhecida e de ser expulsa daquele local por ser impura, e consegue tocar na orla de Jesus. Naquele mesmo instante da palavra, ela foi curada. Estancou o sangue, ela foi curada. E Jesus sente, alguém me tocou, alguém encostou em mim, de forma intencional. E os discípulos, o senhor está brincando com a gente, né? Essa multidão toda, está todo mundo te espremendo, te empurrando. No meio dessa multidão, todo mundo está te tocando. Não, foi diferente. Alguém me tocou com fé. Com fé. Não foi por acaso, foi com fé. E a mulher se acusa, fui eu. E Jesus fala para ela, a tua fé te salvou. Jesus ficou empolgado com a fé daquela mulher. Ele ficou empolgado com a fé daquele centurião romano. Lembra daquela história? Aquele centurião romano que ele diz, meu servo lá está doente. Jesus fala, não, o senhor não precisa ir lá. Diga uma palavra aqui que ele vai ser curado lá. E Jesus fala, em todo Israel, eu nunca encontrei alguém com tamanha fé. Empolgado. Esse crê em mim. Esse crê no meu poder. É esse que eu preciso que ande comigo, que manifeste a minha glória, a minha graça, porque ele crê em mim. E uma palavra de Jesus curou aquele rapaz. Quando ele chega em casa, que horas ele foi curado? Foi na hora que Jesus falou. Porque eu estava lá com ele. Certa vez um homem cego chamado Bartimeu estava à beira de um caminho e ele escuta uma multidão passando por uma estrada, uma parada passando, aquele burburinho, e ele fica sabendo, Jesus está passando aqui. E ele diz, eu preciso de Jesus, eu tenho que falar com ele. Ele pode mudar minha vida, ele pode me curar.
Eu posso ver se eu estiver com Ele. Então ele começa a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto mais ele gritava, mais os amigos falavam: fica quieto, vai atrapalhar o cara, cala a boca. Ele não vai parar por tua causa, tu és mendigo e cego. Vai parar para quê? Para você. No entanto, Jesus ouve e diz: alguém precisa de mim. Alguém precisa de mim. Para tudo. Chama esse cara aqui. Os amigos disseram: hoje é teu dia de sorte. O mestre te chama. O mestre te chama. Olha a fé daquele homem. Mas assim como muitas pessoas acreditavam em Jesus, deixavam Jesus empolgado com a sua fé, muitos desanimavam a Jesus por falta de fé. Não sei em que time você está. Se é os que creem ou os que não creem. Se é o time de fé ou se é o time de falta de fé. Muitos, inclusive os que andaram com ele, duvidaram dele. Tomé foi um. Não, se eu não ver, eu não acredito. Se eu não colocar minha mão nos ferimentos dele, eu não acredito. Não creio. Certa vez Jesus estava com seus discípulos no meio de uma tempestade, dormindo, quietinho no barco, descansando, de um dia de luta, né? De um dia de ministério. E aquela tempestade se abate sobre aquele barquinho pequeno. E eles começam a se desesperar: a gente vai morrer afogado. Pô, e Jesus dormindo e a gente aqui apavorado, tirando a aguinha de canequinho, vai morrer afogado. E cutucaram Jesus: tu não te importa, a gente vai morrer afogado. Aí Jesus tem que acalmar a tempestade, acalmar o vento, acalmar as ondas e dizer: vocês não têm fé. Porque dele é a fé de vocês. Homens de pequena fé, por que vocês duvidam? Eu estou aqui com vocês. Minha presença é suficiente. Não preciso mais do que a minha presença. Homens de pequena fé, por que vocês duvidaram? Certa vez também os habitantes de Nazaré, onde Jesus se criou, numa carpintaria, uma vila meio obscura, né, na época. Jesus teve que dizer: ele não fez muitos milagres naquele local porque as pessoas não acreditaram nele. Eu não fiz mais milagres no meio de vocês em Nazaré porque vocês não acreditaram. Vocês não creem. Pessoal, é muito sério a questão da fé. É muito séria a questão de crer em Jesus, de saber que Ele está conosco, de saber qual é o ministério dEle sobre a nossa vida, de saber o que Ele tem preparado para mim e para você. Isso é muito sério. Quando Jesus nos chamou, nos escolheu, nos deu uma missão, ir de pregar o Evangelho, Ele está falando sério. Jesus não brinca com essas coisas. Mas é preciso crer. É preciso depositar nele a fé. Para que a gente possa empolgar Jesus. Deixar Ele feliz, empolgado. Para que a gente possa perceber, como diz a palavra, que Ele vai resplandecer o rosto dEle sobre a nossa vida e vai nos dar paz. O rosto de alguém resplandece quando essa pessoa está feliz. Quando ela está triste, não espere aquele rosto resplandecer. Já falei para vocês, né? Nosso rosto é a parte mais pública do nosso corpo. É a foto que está em nossa identidade, em nossa carteira de motorista, em nosso passaporte. Não está a foto do pé, do nariz, da orelha, não. É o rosto. Nós somos conhecidos pelo nosso rosto. Tanto que se alguém chega com um problema, a gente olha assim: que cara é essa? O que está acontecendo contigo? Porque a tristeza do coração é jogada para o rosto. Assim como a alegria do coração é jogada para o rosto. Que alegria é essa? O que está acontecendo? Mas que festa? O que houve? Compartilha conosco a bênção. O que está acontecendo com você? Então, pessoal, Jesus quer se empolgar com a vida de vocês, se vocês demonstrarem fé para Ele. Ele quer resplandecer o rosto dEle sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês. Mas é preciso crer, sem duvidar.
A Bíblia fala, todo aquele que ora tem que crer que Deus ouve. Tem que crer. O fato, irmãos e irmãs, é que Jesus, há 2025 anos atrás, nasceu, cresceu, realizou um ministério pleno, foi traído, morto, sepultado. Ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos. Está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Presta atenção, de onde há de vir? Para julgar os vivos e os mortos. Pessoal, Ele voltará. Quando você menos espera. Num piscar de olhos. Como o ladrão da noite. Por isso, a advertência da palavra, vigiai e orai. Porque vocês não sabem nem a hora nem o dia. Mas acontecerá. A gente canta muito, faz algo que a gente não canta, mas a gente canta muito. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A gente não canta? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E o meu receio com o pastor é que ele vem e pega muita gente despreparada. Daqueles que cantam. Pega muita gente despreparada. Porque não vai avisar. Você não vai receber uma cartinha em casa de Jesus dizendo, olha, segunda-feira eu estou chegando aí. Não. Vai ser assim, pessoal. Um piscar de olhos. Toda a vida de Jesus, suas palavras, suas atitudes, sua paixão pela vida, seu caráter, sua misericórdia, seu amor, são lições inapagáveis da humanidade. Ninguém vai conseguir apagar da memória da humanidade, até o fim dos tempos, quem é Jesus e o que Ele fez. Ele próprio diz, todas as coisas passarão, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Passarão os céus e a terra, minha palavra não passará. Eu não sei se você sabe, qual foi o auge do ministério de Jesus, o ápice do ministério de Jesus, alguém sabe? Ressurreição. Não foi o nascimento, não foram os milagres. Se milagres salvassem as pessoas, muita gente tinha sido salva. Se ver os milagres que Jesus fez salvasse, multidões teriam sido salvas nos tempos de Jesus. Mas não eram as multidões que o seguiam, que eram fiéis, era aquele grupo que se converteu, que o amou, que cuidou dele, que conviveu com ele. Esses eram os fiéis ao Senhor. As multidões não. Estavam lá de xeretas, de curiosas, para ver quem era esse tal de Jesus. Ressurreição. O apóstolo Paulo faz uma afirmação, a gente vai colocar ali para vocês. 1 Coríntios 15, 14. 1 Coríntios 15, 14. Olha só, pessoal. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Não é se Cristo não nasceu, se Cristo não fez milagres, se Cristo não amou, se Ele não ressuscitou. É vã a pregação dominical aqui. É vã a fé de vocês. Porque o que nós almejamos é a vida eterna. O que nós almejamos é a ressurreição de cada um de nós também. É isso que nós almejamos. E se Cristo não ressuscitou, diz Paulo, a fé de vocês é inútil, é vazia e é vã. Não serve para nada. Não presta para nada. Mas o fato é que Cristo ressuscitou. Ressuscitou. E está presente conosco, está em nosso meio. Como o Senhor e Salvador, com aquele nome que está acima de todo e qualquer nome. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Mas o que a gente aprende com Jesus, então? Tanto se fala desse nome, maravilhoso. O que a gente aprende com ele?
A gente não tem tempo para falar tudo que a gente aprende com ele, mas eu quero destacar para vocês algumas coisas que eu aprendi e que eu sei que vocês aprenderam com Jesus também. Jesus me ensinou ao que eu vou dizer para você. Me ensinou a andar na contramão do mundo. Na contramão do mundo. Não, vai pegar uma rua aí na contramão de carro que o pessoal mandou andar na contramão, né? Mas Jesus me ensinou, pessoal, que eu não sou desse mundo. Nós não somos desse mundo. Nós somos cidadãos e cidadãs dos céus. A gente não é daqui. Você não vai ser totalmente feliz aqui porque você não é daqui. Você vai passar por problema aqui, angústia, dificuldade, doença, problema financeiro. Você vai passar um monte de problema aqui porque você não é daqui. Aqui não é lugar de você ser feliz. Embora a gente tenha momentos de alegria, de felicidade, de bênção, de festa. Mas há momento de dor, de choro, de angústia. Momento de andar no vale da sombra da morte. De enfrentar doenças, de enfrentar perdas. É parte da vida. Mas Jesus falou para mim e para você, vocês não são do mundo, como também eu não sou. Está lá em João 17. Pessoal, nós não somos daqui. Ele nos chamou para sermos cidadãos celestiais. E todo cidadão celestial, todo aquele que se converte a Cristo, que anda com Ele, que entende que é um ministério que pesa sobre a sua vida, todo aquele que entende com fé e crê no Senhor, passa a entender que nós devemos, de forma severa, andar segundo os padrões do reino de Deus. Que não são os padrões do mundo. Há um padrão, irmão celestial, que nós temos que seguir. Havia uma lei lá nos tempos de Jesus e antes dele que chamava a lei do talião. Já ouviram falar? Quando eu falar uma palavra, vocês vão lembrar. A lei do talião ela é essa. Olho por olho. Essa era a lei do tailão. E Jesus lembra disso e diz assim, eu porém vos digo, agora não é mais assim. Não é mais assim. Se teu inimigo tem fome, faz o quê? Dá de comer para ele. Se ele tem sede, dá de beber para ele. Se ele está com frio, dá tua roupa para ele. Se ele pede para você andar com ele 1 milha, vai 4 milhas com ele. Você tem que amá-lo. A todas as pessoas. Não há que alegrar-se com a desgraça das pessoas, não. Você tem que amá-los. Ore por eles. Mas a lei do tailão ela é essa. Arrancou um dente, eu arranco o teu. Cortou minha mão, vou cortar a tua mão. Furou meu olho, eu vou furar teu olho. Era a lei da vingança. Esse é o padrão do mundo, pessoal. O padrão do reino é outro. O padrão do reino é amor. O padrão do reino é levar um tapa na face e dar a outra face. Esse é o padrão do reino de Deus. E Jesus fala, Deus dizendo, a vingança pertence a mim, não a vocês. Então, pessoal, quando Jesus fala, eu porém vos digo, alguma coisa vem aí. Porque não é mais como o mundo age. Não é mais para fazer o que o mundo faz. Agir como o mundo age. Fazer o que o mundo faz. Não é mais isso. Agora é isso. Agora é assim. Eu já falei para vocês, há algum tempo atrás, nos tempos de Jesus, o pessoal era muito legalista. Havia uma lei, olha só pessoal, uma lei para cada osso do corpo humano. Quantos ossos nós temos, vocês lembram? 206. Então, nos tempos de Jesus, haviam 206 leis que tinham que ser observadas. Lei do impuro, lei não sei o quê, lei da lavagem, lei daqui, lei de lá, era lei para tudo. E os profetas ensinavam essas leis, porque era lei, eram observadas as leis. Quando Jesus chega, ele diz assim, pessoal, agora não é mais assim. Agora não é mais assim. Sabe como é que é agora? Amarás a Deus acima de todas as coisas e amará como a ti mesmo. E olha o que ele fala. Nesses mandamentos, amar a Deus e as pessoas,
Nesses mandamentos reside a lei e os profetas. Esqueçam aquelas 206 leis. Agora é a lei do amor. Amar as pessoas, viver com as pessoas, servir as pessoas, andar com as pessoas, ser simpático com as pessoas, ouvir as pessoas, ajudá-las naquilo que elas necessitam. Essa é a lei que vale hoje. Jesus, é claro, foi maltratado por isso, não foi muito bem visto por isso, não foi muito bem quisto por isso. Mas ele pregou isso pelo próprio coração de Deus presente na vida dele. Então Jesus está dizendo para mim e para você: aqueles que estão comigo precisam viver os padrões do reino de Deus. E ponto final. Eu sei, pessoal, que a gente muitas vezes fala: puxa vida, pastor, a minha vida é uma luta. A nossa vida é uma batalha diária. É uma luta em todas as áreas da vida. Mas eu quero dizer para você que se nós somos cidadãos dos céus, do reino de Deus, embora estejamos aqui, nós temos que aprender a usar as armas do reino de Deus para as nossas lutas diárias. E eu vou citar 2 versículos para vocês, para dar uma introdução. Vocês sabem o restante? Efésios 6, 10 e 11. Dá uma olhada lá, pessoal. Efésios 6, 10 e 11. No demais, nas demais coisas da vida, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas astutas do diabo. E assim permanecerem firmes, né? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas. Tomai o quê? A armadura de Deus. Tomai. Pessoal, nós não lutamos com as nossas próprias forças. Eu não tenho que fazer uma armadura para a minha vida, eu não tenho que eu me proteger de algumas coisas, não. A palavra é clara, Deus está dizendo: eu estou dando para você o meu cuidado, a minha proteção. Lute sem medo, eu estou com você. Enfrente a vida, de frente, não fuja das batalhas da vida, eu estou com você. Josué, certa vez, estava apavorado porque Moisés havia morrido e ele tinha que assumir aquela multidão de gente para entrar na terra prometida e não sabia o que fazer. Aí Deus fala para ele: Josué, apenas medita na minha palavra dia e noite. E tenha cuidado de fazer tudo como está escrito ali. Assim tu serás bem-sucedido. Em outras batalhas, Deus falou assim para o povo na época: eu pelejarei por vocês. Pessoal, quando a gente enfrenta lutas, é hora da gente colocar em prática aquilo que a gente sabe do Senhor. É hora de pelejar com a armadura de Deus. Depois você leia todo o capítulo 6, de 10 a 20, do livro de Efésios. Fala a armadura de Deus. Paulo está explicando como é que essa armadura é presente em nossas vidas. Em determinado momento, depois que ele cita toda a armadura, ele fala então da oração. Orando em todo o tempo no Espírito, orando também por mim. Porque oração, irmãos e irmãs, é o óleo precioso que torna a armadura de Deus útil, funcional na minha vida. Porque as armaduras são de metal. Se não usar, enferruja. Mas a oração é o óleo da unção de Deus, que faz a armadura dele ser útil para você, para suas lutas diárias. Espada do Espírito, coroa da salvação, os pés com a sandália do Evangelho, né? Couraça da justiça. Eu preciso orar. Orar para que isso funcione. Jesus, pessoal. Jesus é o nosso Jesus. O fato é que nós falamos muito sobre Jesus. Ouvimos muito sobre Jesus. Não é verdade? Cantamos muito sobre Ele. A gente cantou muito sobre Ele hoje. Cantamos muito sobre Ele.
mas vivemos pouco como ele. Esse é o problema. Há quem diga assim, não fique falando de Jesus, tem muita gente fazendo isso. Viva como eles, tem pouca gente fazendo. Então, quando eu prego o evangelho, eu posso usar palavras ou não. Certa vez um cara falou, né? Prega o evangelho, se for preciso, use palavras. O teu exemplo é o pregar o evangelho. O teu caráter de vida, a tua maneira de viver, o teu sorriso, o teu abraço, a tua companhia. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, nesse nosso pouco viver como Jesus. Talvez o fato de não vivemos muito como Ele, como deveríamos viver, a gente às vezes tem igrejas cheias de cristãos e vazias de discípulos. Com pouca gente fiel. Com pouca gente fiel no dízimo, na oferta, no falar de Jesus, no andar com Jesus, no viver como Ele, no representá-lo. Entendendo talvez que nós somos pequenos cristos pelas ruas da cidade. E algumas vezes nós não vivemos como Ele. Cantamos, eu quero ser como Ele, eu quero andar onde Ele andou, eu quero falar como Ele falou, eu quero amar como Ele amou, eu quero ser como Ele é. Mas, às vezes não passam de palavras soltas. Porque a gente sai daqui, a semana começa e a gente deixa de lado um pouco o ser como Jesus em algumas situações da vida. Queremos ser como nós mesmos. Eu lembro algumas vezes de uma igreja lá da Ásia Menor, na carta de Apocalipse, chamada Laodiceia. Já leram essa carta? É muito triste essa carta, né? Não é uma carta muito agradável para a igreja, nem para Jesus. Porque a igreja diz, não, nós temos tudo. Temos um bom som na igreja, um bom louvor, temos iluminação, piso pintado, cadeiras confortáveis. Somos ricos, abastados. Nem sabemos que Jesus fala para aquela igreja, tu és pobre, miserável. Como quem diz, eu não estou com vocês. Vocês não abriram a porta para eu estar com vocês. E 3:20, Apocalipse 3:20, Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Eu não posso imaginar ou visualizar uma igreja sem Jesus. Parece uma coisa impossível. Mas quando eu leio essa carta, eu digo, sim, é possível. É possível uma igreja adorar, louvar, cantar e não estar com Jesus. Não basta estar na igreja, é preciso estar em Jesus. Nicodemos aprendeu isso na conversa que ele teve com Jesus. Mestre em Israel, sabia tudo sobre a lei de Deus, discutia na sinagoga diariamente sobre as coisas de Deus. Quando ele vai falar com Jesus, Jesus fala a Nicodemos, o teu melhor não é suficiente. Tudo que você sabe sobre a lei de Deus, se você não nascer de novo, não tem valor algum. O valor está em um ser nova criatura. Aí sim, ser nova criatura. E essa igreja, então, Jesus fala, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Vocês estão aqui, ó, melhor aqui, ó. Não são nem frios nem quentes, vocês são mornos. Não sei se vocês sabem, Laodiceia era uma cidade de passagem de viajantes na época, e haviam fontes de água em torno da cidade, aquelas águas eram salobras, salgadas e mornas. E o pessoal chegava de viagem, naquele sol escaldante, naquelas regiões de deserto, com aquela sede, colocava na boca aquela água morna e salobra e cuspiam. Vomitavam aquela água. Laodiceia precisava de uma água fresca, precisava de uma fonte de água viva que era Jesus.
E o fato é que, não sei se você percebeu, ele diz assim, estou à porta e bato. Se alguém... Ele não estava só batendo, ele estava gritando lá de fora. Não é ouvir bater a porta, é ouvir a minha voz. Ele não estava só batendo, ele estava batendo e gritando, abram. Se abrirem, eu quero viver com vocês, eu quero cear com vocês, eu quero estar com vocês, eu quero fazer maravilhas no meio de vocês. Mas abram a porta para eu entrar. Algumas vezes, pessoal, a gente tem que se impressionar com o impacto da presença de Jesus na história hoje. Quem não for impactado com os ensinos dele, a presença dele, o mover dele, alguma coisa está faltando, pessoal. Fé, amor, compreensão, entendimento das coisas, talvez isso esteja faltando para muitos de nós. Porque se eu não sou impactado com aquilo que Jesus ensina, com aquilo que ele falou, com a maneira dele viver, alguma coisa está faltando. E sabe, após Jesus ser executado em uma cruz, morto em uma cruz, era uma execução na época. E não sei se você sabe, a gente não mata uma pessoa boa. Não se executa uma pessoa boa, se executa uma ameaça. E Jesus era uma ameaça para eles. Para os sacerdotes da época, né, para os reis, ele era uma ameaça. E o fato é que Jesus, mesmo após a sua execução, há quase 2000 anos atrás, seu nome, seus ensinos e atitudes continuam vivas através de nós. Nós temos uma tarefa que se não fizermos, ninguém fará. Nós temos que preservar a história de Jesus e anunciar a história de Jesus. Isso é a tarefa da igreja. Se não fizermos isso, ninguém fará. Se não levarmos adiante o Cristo que nos ama, que anda conosco, que nos salvou, que nos deu uma família de fé, se não o anunciarmos e proclamarmos, ninguém fará isso. Então nós temos que preservar a história de Jesus. Você pode entender que todo esse tempo que passou não foi suficiente para apagar o nome dele da história. Talvez muitos outros personagens, a gente nem sabe o nome de séculos atrás, a gente não lembra mais, foram apagados da história. Mas Jesus, 2000 anos atrás, o nome dele continua vivo, presente, ativo, fazendo milagres. E oramos em nome dele, ele nos conduz à presença do Pai. E tudo que pedimos em meu nome, vocês receberão. É o nome dele que tem poder, é o nome dele que está acima de todo nome, é o nome de Jesus. Pessoal, pare um pouco e pense comigo. Por quantas mudanças a história da humanidade já passou? Por quantas mudanças a humanidade já passou? Quem imaginar que a gente ia viajar para outro país com um negocinho desse no bolso, andando de avião, ou de carro, ou de trem, andando a 200, 300 por hora, e falando com alguém lá, vendo a foto do cara ali na frente da gente. Olha a mudança tecnológica das comunicações, do Wi-Fi da época agora. Olha as mudanças na medicina, as mudanças políticas, as mudanças sociais, culturais, as mudanças da gramática. Tudo mudou, pessoal, nesse tempo todo. Tudo mudou. Mas os ensinos de Jesus resistem a todas essas mudanças. Nós resistimos a todas essas mudanças. Pode mudar tudo do lado de fora. Tudo. Maneira de viver, maneira de vestir, de cortar cabelo, seja lá o que for. Os ensinos de Jesus são os mesmos. Estão vivos através de nós, igreja. Entenda isso. Você é responsável em deixar vivos os ensinos e o caráter de Jesus. Se você não fizer isso, pessoal, ninguém fará. Quem diria que um jovem carpinteiro de uma vila obscura da Palestina, chamada Nazaré, ia se tornar a pessoa mais impactante da história da humanidade? Quem diria? O pessoal falava, o quê? Esse cara aí não é um filho do carpinteiro lá de Nazaré? Como quem diz, pode ser uma coisa boa daquele lugar lá.
Pode ser alguma coisa útil daquela cidadezinha lá chamada Nazaré. Você sabe, em Nazaré tem um monte, a pastora tivemos lá, um monte, que chama o Monte do Precipício. Jesus foi pregar em Nazaré, pessoal. Ele foi pregar na cidade dele, onde ele viveu. E foi rejeitado. Foi expulso da cidade. O levaram a um monte, o Monte do Precipício, e queriam jogá-lo lá de cima, daquele monte. Mas por ação de Deus ele conseguiu sair dali. E ele foi para Cafarnaum, que era uma cidade não muito longe dali. Nunca mais ele pisou em Nazaré. Porque ele foi rejeitado. Nunca mais ele entrou naquela cidade. Nunca mais. Na cidade onde ele foi criado. Porque ele foi rejeitado. Veio para que eram seus e os seus não o receberam. Rejeitaram o seu ensino. Nunca mais ele pisou em Nazaré. Ele foi fazer seu ministério em Cafarnaum. De forma miraculosa, Jesus curava as pessoas doentes. Não é verdade? De forma miraculosa, ele podia prever o futuro. Olha, vão lá no rio tal, pega um peixe, tem uma moeda na boca daquele peixe lá. Vai lá. E vai lá, e estava lá. De forma miraculosa, ele ressuscitava os mortos, acalmava as tempestades, acalmava as ondas do mar, desafiava as leis da física, caminhando por sobre as águas. Ou mudava a química das coisas, transformando água em vinho. Esse é o Jesus de todos nós. Ele não mudou, pessoal, ele continua igual. A palavra fala que Jesus ontem, hoje é o mesmo e será para sempre. O nome de Jesus, ainda hoje, é o nome que mais inspirou livros, poesias, cânticos, teatros, filmes. Nenhum outro nome que você possa ouvir falar inspirou tanto a vida de pessoas como o nome de Jesus. Por isso eu quero afirmar para vocês que o mundo sempre foi e sempre será fascinado pelos ensinos de Jesus. Sempre. Milhares de igrejas e templos são construídos, o mundo afora, em honra ao nome de Jesus. Em honra ao nome dele. Os dois maiores feriados da humanidade, sabe quais são os dois maiores feriados da humanidade? Páscoa, Natal. É por causa de Jesus. Os maiores feriados que você comemora, Natal e Páscoa, é em honra a Jesus. Nascimento e morte dele e ressurreição. Nosso calendário foi determinado por causa dele, antes dele e depois dele. Nós estamos em 2025, depois de Cristo, depois dele, porque ele dividiu a história. Jesus é a espinha dorsal da Bíblia, da humanidade. Quando ele nasceu em Belém, 700 anos atrás, Isaías havia feito essa promessa: o menino vai nascer. O governo vai estar sobre os ombros dele, vai ser maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele vai nascer. 700 anos depois ele nasce. 700 anos depois ele nasce. Quero encerrar, pessoal, para não ficar falando de Jesus aqui até amanhã. Mas se o nosso canto expressa o nosso desejo de sermos como Jesus, se as nossas palavras expressam o nosso desejo de sermos como Jesus, eu tenho que prestar mais atenção ao caráter dele, ao coração dele, ao olhar dele, ao amor, à maneira dele servir. E eu tenho que entender que esse Jesus fez algumas afirmações preciosas para nós. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Eu sou tudo isso, ele falou. Então me parece que a gente tem que começar a entender que nós não precisamos de religião, pessoal. Não precisa de religião. As religiões perdem o poder, as religiões esfriam na fé,
criam rituais, cerimônias sem Cristo. As religiões criam o que a gente chama de imagens, como diz o Salmo 115, né? Essas imagens têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, não sai som da garganta dessas imagens. Criação das mãos humanas. E não precisa de religião. As religiões, muitas delas buscam seus próprios interesses. Outras tantas acabam protagonizando escândalos que jogam o nome de Cristo e dos cristãos na lama. Está vendo? Ó? É da igreja. Está vendo? Ó? É cristão. Os verdadeiros cristãos não se envergonham do Evangelho, de forma nenhuma. Eles creem que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tem vergonha do Evangelho. O Evangelho criou as pessoas mais humanas que a humanidade já conheceu. O Evangelho nos tira da solidão, nos dá uma família. Nos deu uma família. Família da fé. Então, pessoal, nós temos que aprender que nós precisamos de Jesus. Precisamos dele. Você não precisa nada além dele. Quando Paulo reclama de alguma coisa, Jesus fala: Paulo, a minha graça te basta. Tu precisa só de mim. Não precisa de mais nada. A minha graça basta para você. Minha presença te basta, minha graça te basta. E nós temos que entender isso, pessoal. Temos que falar mais dele, aprender mais dele, entender mais Jesus. Vivemos o caráter dele em nós. A palavra nos chama a isso. Tende em vós sentimento que houve em Jesus. Cresçam a estatura da maturidade de Cristo Jesus. Tenham em vós mesmo sentimento que houve nele. Vamos colocar em pé. Você realmente quer ser como Jesus? Vocês querem ser como Jesus? Pessoal, Jesus teve um deserto e teve um Judas. Se você quer ser como ele, enfrente isso. Você pode ter alguns desertos e alguns Judas na sua vida. Mas para ser como ele, você tem que amar isso também. Tem que amar essas coisas também. A gente pode cantar? Se você quiser vir à frente ao altar, vem aqui. Se coloque de joelhos. Diga para Jesus pessoalmente: eu quero ser como você, Jesus. Quero ser como você. Diga pessoalmente aqui para ele: eu quero o teu caráter, eu quero a tua mansidão, eu quero os teus ensinos, o teu sentimento. Nós somos templo da presença do Senhor, ele habita em nós. Se ele está em você, leva ele para dentro da sua casa. Leva ele para dentro da sua casa. Viva ele dentro da sua casa. Isso é importante para você, para sua família, para seus amigos. Eu sempre digo, se Jesus está na sua casa, logo os vizinhos vão saber. Esse aí é cristão, Jesus está aí. Logo os vizinhos vão saber.